Quando nós temos uma comunidade que nós trabalhamos o ajuda mútua, trabalhamos o andar junto, o resolver coisas, até mesmo além da parte empresarial, né, nós sempre potencializamos. Quando a Karina, da KWS, precisava bater a meta lá da quantidade de pessoas no grupo, tal, todos trabalhou para colocar a quantidade de pessoas no grupo para que ela fizesse uma Black melhor. A Lauren Vinícius talvez não vá entender muito porque ela não estava aqui na época, mas a Angélica estava, e foi um sucesso a Black da Karina. Graças a Deus ela bateu todas as metas que ela queria, nós conseguimos aí atingir o resultado que nós precisávamos. Mas algumas pessoas entraram, elas são oportunistas, né? Elas entram nas mentorias para pegar pessoas. E elas entrou no grupo e começou a mandar mensagem para as pessoas em nome da Karina. Isso é muito chato. Pede autorização, fala assim, Karina, eu estou precisando fazer uma campanha para vender um pouco mais um item. Posso? Poderia mandar mensagem para os seus clientes, ou você pode fazer alguma coisa em conjunto comigo? Vamos fazer alguma coisa junto? Ela nunca negou fazer, eu fiz ação com ela, a Mari fez ação com ela, várias pessoas fizeram ações com a Karina. Então a Karina sempre apoiou a gente no desenvolvimento, né? E aí eu já lhe mando a mensagem logo cedo. Pô, Marcelo, a menina tá mandando para mim mensagem aqui, ó, para as minhas clientes. Olha a mensagem ainda, tem uma mensagem feia. E eu falei, caramba, que chato isso, né? Então, para a gente tomar alguns cuidados, porque é o grupo dela, né? Ela trabalhou para montar isso, ela trabalhou para preparar isso. Então, vamos procurar aí, caso a gente precise, a gente conversa, que nós temos hoje um grupo, graças a Deus, muito parceiro, né? O Vinícius lá tá chegando agora, que a galera se apoia mesmo, a galera, ela tem sido até gostoso estar junto. Então, inclusive, a minha filha vai começar a trabalhar lá no espaço da Angélica, tá toda feliz que está com a agenda lotada e tal. É bom para todo mundo, porque acaba ajudando a Angélica com um pouquinho, ajuda ela com um pouquinho, oxigena o ambiente, vai, todo mundo melhora, né? Então, assim, se nós conversarmos, nós conseguimos crescer juntos. Aqui a gente não nega. Eu atendo a hora que precisar. Eu falo coisas pessoais, eu falo o que vocês precisarem. Por quê? Porque eu entendo que é muito mais do que só vender. Né? Mas as pessoas elas ainda não entendem isso. Então, bora para cima, porque a gente não pode parar por isso, mas eu estou preparando um bônus a mais para os dois que estão aqui, porque são duas empresas, né? A da Lauren e a da Angélica. E aí eu vou mandar para vocês aqui também. Para a gente poder não fazer essas coisas, isso é muito chato, muito feio, mas infelizmente acontece sempre. Essa não é a primeira e não vai ser a última. Mas eu quero hoje conseguir trazer para vocês um raciocínio de mensagem. Bom, na semana passada eu falei sobre iniciar uma conversa, quanto é importante a clareza, e quanto é importante você estar aí aprendendo a conduzir o início. Agora, eu quero trabalhar com vocês a partir da mensagem. Quando você começa a conversar com esse cliente. Então, nós vamos trabalhar 3 estruturas de mensagens que convertem, tá? São estruturas que eu trabalho na minha empresa e a partir dessas estruturas eu tenho trabalhado para que aumente cada vez mais as vendas e ajuste, né, as frases. Então, eu vou compartilhar com vocês. E, paralelo a isso, eu separei 10 mensagens para a Angélica e eu separei 10 mensagens para a Lauren. E também history, 3 history para a Angélica, para vocês entenderem como funciona, né?
Estou terminando da Lore, porque eu tinha preparado somente a aula, como eu vi que só tem as duas, os três, eu vou dar, já vou trabalhar as mensagens para vocês, vou trabalhar os estudos para vocês, para que vocês possam começar a fazer algumas coisas e vocês começarem a ter alguns resultados, tá bem? E aí vocês me falam se fez sentido, se essas mensagens estão dando resultados ou não. Mas antes disso, eu queria ouvir vocês. Vocês fizeram algum tipo de ação depois de terça-feira? Tentaram aplicar, buscar aplicar, como que tá? Eu mandei mensagem com as curtidas, né? Quem foi curtindo, eu fui começando a conversar, as pessoas falam que faz sentido, mas não dão prosseguimento ainda. Não sei se é a época também, Marcelo. Ninguém tá com a cabeça ainda, né, de fazer exercício. Pode ser, tá? Mas aí eu tenho uma pergunta, que eu creio que você também faz essa pergunta todos os dias. E aí a gente precisa responder essa pergunta para nós, automaticamente nós vamos conseguir responder isso para eles. Tá? Dezembro você também paga conta, né? Dezembro você também paga conta. Então, logo, você também precisa do cliente. Não dá para manter só com o que você tem? Dá. É legal? É. Mas como que eu faço para aumentar essa demanda em dezembro, ou em janeiro, ou em março, qual seja a época? Né? As mensagens para Então, assim, nós precisamos entender assim, a época não é propícia, concordo, porém, eu preciso entender como eu faço para se tornar propício. Porque tem duas. Eu acabei de receber um vídeo aqui da Vivi, minha sócia de Campo Grande, na marca de cosmético. Eu estou em um momento aqui familiar, de terça-feira até dia 10. Nós estamos num momento que eu preciso de algumas respostas. E dentro dessas respostas, eu tenho procurado, lendo alguns livros novos. Ontem até postei que eu estava lendo sobre gestão ministerial, né? Aí eu estudei sobre antropologia da igreja. Hoje eu vou ler a história da igreja 2. Então, estou bem pesado no estudo de outra coisa para oxigenar a mente. Né? E agora de manhã eu recebi um vídeo, o cara falou assim no vídeo: existem 3 tipos de forma de profecias. Independente do que vocês creem, tá? Adapta isso. Adapta isso para a vida de vocês. A primeira, quando Deus fala, quando Deus profetiza algo para você que vai acontecer. Segunda, quando alguém fala algo. E a terceira, quando você profetiza. E aí ele mostrou lá com o texto de Reis, quando Elias falou assim, enquanto não disser, não haverá chuva. Elias parou e profetizou algo, mesmo sem Deus ter. Por quê? Porque Elias tinha uma visão de ousadia. Então, nós precisamos entender assim, ó, nós estamos sendo ousados ou nós estamos nos conformando, não estou dando dura, pelo amor de Deus, gente, coloque amor nas minhas palavras, ou nós estamos nos conformando com o resultado. Porque assim, ó, nós temos um valor para pagar por mês, concorda comigo? Todos vocês têm um valor por mês, que é o mínimo que vocês precisam faturar. Quando a gente atinge esse valor, a gente tem a mania de afrouxar, de dar aquela, já bati o que eu precisava. A gente vai muito pouco acima do que a gente precisa. Até porque exige muito da gente. Inclusive, é força além do que você está acostumado. Porque o que você conseguiu está dentro do que você está acostumado a fazer. O prodígio está após isso. Como eu vou fazer para atingir após isso? Então, hoje, eu quero procurar trazer para vocês como nós vamos fazer para aumentar e sem
não é dar uma desculpa, mas a ideia não é a gente diminuir a energia, a gente aceitar algumas coisas, porque se nós aceitarmos, nós não vamos conseguir chegar nos resultados que nós precisamos. Até porque não é fácil. Não é fácil. É muita zona de esforço. Dentro dessa muita zona de esforço, você precisa se manter. Então, como que eu faço isso? Hoje eu vou procurar. Estou pegando aqui mensagem de captação. Hoje eu vou procurar trazer para vocês quando acontecem essas coisas. As clientes, elas não respondem ou elas não falam com a gente. Tá? E aí eu quero que vocês conversem comigo. Pode perguntar, tá bom? Não é um monólogo, é uma troca. Não é um monólogo, né? É uma troca. Então, quanto mais nós conversarmos, mais nós vamos conseguir chegar no objetivo. E o objetivo é igual, é vender mais. Né? E eu diria muito além disso. Ontem eu fiz uma entrevista com um rapaz que quer entrar para o time, 7 anos me observando, 7 anos conversando comigo e eu dando orientações para ele melhorar, e agora chegou a hora. E aí eu falei para ele, agora chegou a hora desse menino aí, vamos chamar ele que eu estou precisando e a gente precisa dar mais um passo. Eu falei para ele assim, você precisa entender que não é uma via só de uma mão, é uma via de mão dupla. Então, quanto mais vocês me trouxerem feedback, mais eu consigo auxiliar vocês no resultado, tá bom? E não tem certo e errado. Aqui é o momento que a gente pode falar. Aqui a gente pode falar. Lá fora a gente tem que acertar. Agora aqui a gente pode falar. Né? Então, bora lá. Eu vou trazer, então, procurar trabalhar 3 formas que você pode fazer com mensagens para você converter. O objetivo é que você tenha aí um roteiro, que eu vou dar algumas coisas pré-prontas, mas vocês precisam adequar a realidade de vocês. Vocês precisam adequar a forma que vocês fazem, tá bom? Lembrando que quanto mais com cara de você, mais vai vender, tá? Então, é só uma direção para que você possa entender, puxa vida, nossa, será que só esse detalhezinho vai mudar mesmo o jogo? E aí você vai lá, aplica e você vai ver que vai mudar. Então, o primeiro tipo de mensagem é você acolher, mais direcionar. Então, eu acolho e direciono. Essa daqui, eu acho que vai na veia do que a Angélica está falando. Eu acredito que nós vamos conseguir responder algumas coisas hoje, Angélica. E foi bem legal, porque você propôs e tem sido algo, e eu estou gostando disso. Está sendo bem diferente para mim. Eu estou tendo que me propor o jogo de algumas coisas, né? Então, a primeira mensagem, ela tem 2 funções. A primeira, ela tem que acolher, para não parecer um robô. E a segunda, ela tem que direcionar, para conduzir e qualificar. Então, eu vou acolher para que ele saiba que ele está falando com uma pessoa, porque agora está começando assim, ó, as pessoas falam assim, não estou falando com um robô não, né? Pode observar. Se você mandar uma mensagem muito automática, ele já fala logo na sequência, eu consigo falar com um humano? As pessoas não querem falar com inteligência artificial. Graças a Deus por isso. Porque não vai acabar eu, vendedor, que conversa com as pessoas. Né? E depois, conduzir a pessoa para qualificar. Então, assim, ó, eu tenho um script padrãozinho, eu vou colar aqui no inbox, tá? Depois, se vocês quiserem, vocês podem me pedir, eu posso mandar para vocês o Word bonitinho com todas essas informações, tá bom? Então, ó, primeira forma aí, foi essa boa, me fala rapidinho para eu te direcionar certo. Você está buscando mais venda, mais organização no digital ou destravar para começar? Aí vocês vão ter que ajustar para a linguagem de vocês aí. Quais são 3 coisas que a pessoa precisa e ela poderia estar buscando no Pilates que ela não sabe que ela precisa?
Lauren, o que ela poderia estar buscando com a unha que ela não sabe que ela precisa? Karen, o que ela está procurando que ela não sabe que precisa para o cabelo? Patrícia, o que ela está procurando? Então, aí você precisa colocar 3 coisinhas aí. Tá? Você coloca essas coisinhas aí. Depois disso, por que isso funciona? Uma explicação bem simples aqui para que vocês possam entender. Quando você faz isso, você tira o cliente do quanto custa e você coloca ele no qual é o seu problema. Então, você tirou ele da parte de quanto ele vai pagar, mas levou para qual é o problema que ele quer resolver. A partir do problema que ele quer resolver, você já se torna um especialista, não um clínico geral. Você não é um geralzão, um cabeleireiro geral, ou uma manicure geral, ou uma orientadora de pilates geral. Outra coisa, faz o cliente se revelar, sem você ficar interrogando ele. Ele já vai abrir o coração para você. E terceiro, e outra, te coloca como um mentor, não como um atendente. Então, Angélica, quando você volta agora para algumas pessoas que de repente deu aquela travadinha, e aí você faz a pergunta para ela assim, ó, me fala rapidinho, só para eu poder fazer uma pesquisa de mercado aqui. Não é para direcionar ela, porque ela não pediu. Ela não chegou até você. Você que está indo até ela. Se você procurasse um estúdio de Pilates hoje, o que faria mais sentido para você? 1, 2 ou 3? Cria um bate-papo com ela. Aí ela vai falar assim, nossa, nunca parei para pensar, não. Aí você pode, de repente, explicar o 1, o 2 e o 3. Aí ela fala, olha, o 2. Agora me diz uma coisa, isso faz parte da sua vida ou é uma curiosidade que você tem? Faz parte da minha vida. E agora me fala outra. Como você está tratando isso? Ah, não estou por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo, por causa de tempo, por causa de dinheiro, ou por causa daquilo. E se eu disser que eu consigo solucionar o seu problema dentro de todos esses quadros que você me apresentou? Faria sentido para você? Então eu puxei dela uma pesquisa, ela me deu. Aí eu perguntei se isso faz parte da realidade dela ou se é curiosidade. Se faz parte da realidade dela, eu vou puxar para a solução. Aí eu tiro ela do foco do que agora é dezembro. Mesmo que eu fechar o pacote para janeiro. Ela fazendo Pix agora, igual você fez comigo. Entende? Aí você direciona mais fechadinho, né? Aí, ó, 3 variações diferentes, né? Variação direta. Ah, eu gosto dessa. Eu sou bem direto. Então, para eu não te enrolar, qual é a tua prioridade hoje? Festa, viver melhor ou ter mais resultados? Se fosse você, por exemplo, né? Estou subjetivando aqui na hora. No meu caso, é vender mais, organizar ou destravar? É a mesma frase de cima. Só que de forma mais direta. Uma mais levinha. Só para eu te ajudar melhor. Qual dessas 3 faz mais sentido para você? Variação para B2B, empresa, né? Você está buscando aumento de demanda, organização do processo digital ou conversão nas conversas? Né? Então, você precisa trabalhar mais no trazendo ela para perto. Quanto menos mecânico, mais legal. Né? Aí, existe algum desses pontos que começam a fazer sentido? A Lauren colocou aqui que ela já faz isso indiretamente. Né? Mas, se eu olhar, perguntar aqui para a Karen, você trabalha essas mensagens, Karen? Eu mando, sim. Mando mensagem, mas às vezes elas não respondem. Mas nesse perfil que eu tenho colocado agora, dessa forminha? Dessa forma, não, mas já tentei outras. Aí, uma coisa que eu tenho pedi para eles na aula passada, eu coloquei algumas formas, né? E aí eu pedi para que eles... deixa eu colocar aqui... Eu pedi para que eles... Eu falei algumas coisas na semana passada, na terça-feira, e aí hoje eu estou desenrolando um pouquinho mais esse conjunto. Então, assim, de repente,
pegar aquele monte de cliente que você tem que não são contínuos, né, que a Karen me disse que ela tem bastante cliente, e esses clientes não são contínuos, né? Pegar e começar a mandar mensagem nesse perfil, para testar, para ver se funciona. Para a gente ver se a gente consegue começar a ter resposta, para a gente ter mais pessoas no nosso dia a dia. Tá? Agora, existem algumas mensagens que nós mandamos muito quando alguém chega na gente, ou quando a gente quer mandar para a pessoa, a gente manda assim, oi, tudo bem, posso te ajudar? Não vai rolar. Porque nem sempre está tudo bem. Eu mesmo, quando a pessoa fala tudo bem, eu falo assim, depende. Para mim ou para você? O cara fica meio sem graça, né? Mas para ele pensar que a mensagem dele não está legal, que ele poderia ter uma mensagem mais firme, né, ou mais direcionada. Aí, ontem, por exemplo, eu estou olhando uma mesa para comprar para minha casa aqui, aí nós fomos dar uma volta no centro, aí um vendedor falou assim, não, eu faço no cartão de crédito para você, tem 12 vezes, você aceita qualquer cartão de crédito? Aí ele falou assim, qualquer não, mas todo cartão de crédito, todo cartão. Perdão. Eu falei, você aceita qualquer cartão? Eu não falei de crédito, qualquer cartão? Ele falou assim, qualquer não, mas todo cartão sim. Aí eu arranquei um cartão do bolso de visita e dei para ele. Eu falei, passa em 12 vezes para mim, por favor. Ele, ô louco, irmão, sacanagem. Não, aí você falou que aceita todo cartão. Você quer um cartão. E é todo, não é? Então passa aí 10 vezes para mim. Eu tô levando a mesa, pode embrulhar que eu vou levar. Vou encostar na caminhonete aqui, vou levar a mesa. E ficou meio assim, falei assim, cara, a mensagem aberta demais, você não prestou atenção na frase. Tá faltando muito para bater a meta? Tá. Então, ó, olha a abordagem que você fez comigo. E se você fizer ela desse jeito? Aí a Ana, pô, amor, 10 horas da noite você vai querer dar mentoria de vendas pro cara. Eu falei, não é, né? Tô ajudando ele. Poderia muito bem deixar ele se estrepando lá, mas eu não consigo, eu sou bonzinho. Né? Então, às vezes a frase ela está muito aberta, ou a gente não está conseguindo fechar ela. Então, de vez em oi, tudo bem, posso te ajudar? Você pode mandar por exemplo, qual a sua prioridade hoje? Qual a sua prioridade hoje? Você já vai saber se você pode continuar a conversa com ele ou não. Então, a primeira mensagem, só para a gente recapitular aí, ela é uma mensagem que tem que ter acolhimento e direção, certo? Agora, a segunda mensagem, ela já é uma mensagem de diagnóstico rápido. O que você, aí, o que aqui você faz o cliente sentir, perceber o teu produto, para que ele possa dizer assim, ó, esse cara me entendeu. Ou ele pode pensar assim, eu preciso resolver isso. No caso da Karen, é muito entender o que o cliente quer. Então o cliente ele chega, ele não sabe o que ele quer. Mas ele quer, ele sentou ali, ele quer fazer alguma coisa. Mas ele fala assim, eu, por exemplo, toda vez eu sento no barbeiro, ele fala, e aí, Marcelo, como que você vai fazer a barba hoje? Eu falo, nossa, cara. Sugere aí, cara, faz aí o que você achar melhor. Mas é horrível isso pro barbeiro. Faz aí o que você achar melhor. Mas aí o cara nunca aprende. Eu falo toda vez para ele, cara, mostra algumas imagens. Tira foto minha quando você termina, para que quando eu voltar você mostrar fotos, que é igual da outra vez, Marcelo, olha aqui, ó. Até porque toda vez que ele fala é igual da última, eu peço igual da última, ele nunca acerta. Então eu já deixei ele fazer do jeito que ele quer mesmo, ele nunca sabe fazer. Vocês percebem as dificuldades? Então o primeiro ponto é entender o cliente. E aí quando você entende, ele fica assim, nossa, ela me entendeu, eu quero. Então você vai ter que fazer o cara sentir isso. Ele precisa sentir que você entendeu ele ou sentir que ele precisa resolver isso. Então aí algumas perguntas padrão, né? O que você já tentou até agora e não funcionou? Qual é a sua meta nos próximos 30 dias? Essa tá legal para a Angélica, né? Porque a meta para os próximos... Como que é a sua meta? Qual é a sua meta para os próximos 30 dias? Ele vai falar a meta dele, vai encher de coisa. Como que você vai resolver isso? Seu corpo está tudo bem para isso?
Porque cada um funciona, cada uma vai funcionar de uma forma, né? Pergunta 1, mostra maturidade e evita receita genérica. Então, aquela pergunta que você fala assim, ó, o que você já tentou até agora e não funcionou? Vai fazer com que ele mostre que você tem maturidade e vai evitar uma receita genérica. E também te dá uma munição para quebrar algumas objeções, como, por exemplo, então, você já tentou X e não funcionou? Faz sentido fazer diferente? Não precisa ficar falando isso. Já pergunta para o cara, o que você tentou e não deu certo? E a segunda pergunta, ela cria uma urgência e clareza de objetivo. Porque vai fazer o cara pensar para os próximos 30 dias. E ele, às vezes a gente não pensa isso. Pode observar. Nós mesmos, às vezes, não pensamos nos próximos 30 dias. Nós pensamos daqui 1 ano, daqui 6 meses, mas para 30 dias a gente não pensa. E se ele não tem meta, você mostra para ele o caos. Aí você vai mostrar para ele o caos. Aí você vai falar, pessoal, sem meta você não decide. Sem decidir, nada muda. Então, qual que é a sua meta para os próximos 30 dias? No caso da Karen, para o cabelo, talvez precise de mais tempo do que 30 dias, né? Mas dá para trabalhar, porque se ela vir fazer cronograma toda semana, ou tratar o cabelo toda semana, já dá um resultado diferente. Ela já pode trabalhar uma cor, ela já pode trabalhar uma luz, ela já pode trabalhar várias coisas com esse cliente na sequência. Talvez não mudança de corte radical, mas de estrutura de fio e de resultado de cor pra caramba em 30 dias. Lore também, em 30 dias dá para fazer bastante coisa. Ela volta pelo menos 2 vezes no mês, ela volta no salão. Agora, se é um procedimento mais longo, aí demora 40 dias. Mas dá para pensar num prazo de 30 dias. E aí, você pode oferecer, de repente, um bônus. Na verdade, perdão. Uma pergunta bônus, né? Se o cliente responde vago, aí você tem que encaixar. Como? Você pode dizer assim para ele, ó, o que está te travando mais hoje? Falta de tempo, falta de estratégia ou falta de confiança? Aqui estou olhando para mim, né? Tempo, estratégia ou confiança? Tem uma pessoa, aconteceu um fato muito hilário. Uma pessoa entrou para a mentoria, já vai fazer quase 30 dias e eu não consigo marcar uma reunião de diagnóstico com ela. Para saber o começo do negócio. E aí, ela quer falar comigo no estacionamento. Não, eu não vou falar com ela no estacionamento. Ela tem que parar na frente do computador, num lugar quietinho, só eu e ela, para ela me responder com tranquilidade. Porque senão ela não vai ter o resultado dela. Ah, Marcelo, se ela cancelar? Que cancela, ela nem entrou ainda. Ela nem entrou ainda, porque ela não entendeu. Né? Aí depois não vai poder falar que eu não sou um cara que está sempre pronto. Pelo contrário. Eu sempre, quando me perguntam, eu respondo e eu estou sempre pronto. E quando você faz essas perguntas, você consegue um diagnóstico completo do cliente. Em 10 segundinhos você consegue um diagnóstico. Agora, existem alguns erros. Por exemplo, me explica tudo do seu negócio. Se eu falar isso para o cara, me explica tudo do seu negócio. Vira uma consultoria grátis, não é um atendimento. Agora, se eu coloco 2 perguntas curtas, ela abre o jogo para que eu possa começar a ter um diálogo com a pessoa. Então, aqui é para que o cliente comece a te dar abertura, a desenrolar o carretel, para que você consiga puxar e ele fazer assim. Aí acabou, aí vai embora e vai cair o Pix. Tá? Agora, a mensagem 3 é um convite com escolha. Então, você vai convidar ele dando uma escolha. Essa mensagem é onde o iniciante normalmente trava e vira, quer comprar? É onde a gente trava e a gente fala para a pessoa assim, você quer comprar? Então eu quero ensinar para vocês aí algumas coisas que podem ser o pulo do gato. Eu estou assistindo um cara e eu gostaria de indicar ele para vocês. É Caio no Mundo. Insta Caio no Mundo. Eu vou mandar lá no grupo. Gente, esse cara é fantástico o que ele faz. Eu fui lá embaixo, e comecei a assistir de baixo, porque ele trabalha séries. Então, primeiro, em 90 dias, ele fez uma empresa. Depois, ele começou uma empresa com R$1 em 60 dias, se eu não me engano. E ele fez, faturou. Aí, ele vai para uma cidade diferente, com R$1 e monta uma empresa. E fatura. Eu fiquei olhando aquilo. Então, eu fui lá embaixo para entender quem era o cara, e depois vim desenrolando. E aí, ele mostrando, vendendo no semáforo.
como era o jeito errado de vender, ele ficou 2 dias tentando vender bombom do jeito que os caras vendem. Ajuda eu, me ajuda a realizar meu sonho, me ajuda isso, me ajuda aquilo. Não conseguiu vender legal. Depois ele fez uma estratégia com uma caixa de ferramenta, e aí ele não conseguia entrar no shopping com aquela bandeja. Mas quando ele pegou, colocou uma caixa de ferramenta, ele conseguiu entrar no shopping, porque ele se vestiu muito bem vestido e passou como se ele fosse uma pessoa que fosse trabalhar de uma manutenção do shopping. Porque estava com a caixa de ferramenta. Ele chegava na loja, tudo bem, eu sou da ferramenta. Aí eu sou da ferramenta, eu sou da manutenção. Aí a pessoa fala, não, eu não pedi ninguém da manutenção, não, eu sou manutenção do seu dia. Dá uma olhada nisso aqui. Aí ele abre a caixinha de ferramenta, e aí ele explica de forma diferente as calorias, o que cada chocolate faz, e ele vende um monte em algumas horas. Então, ele fez o mesmo produto, estratégia diferente, resultado excelente. Então, nós precisamos entender isso. Entender a estratégia. É isso que vai fazer mudar o jogo. Então, aqui, eu vou procurar trazer uma outra forma para que você possa fazer essas perguntas. Antes disso, só mandar uma mensagem aqui no grupo, porque daqui a pouco tem aula do Felipe e eu não mandei. Então, vamos lá. Você não pede permissão para vender, mas você precisa oferecer o caminho. Então, uma frase já começando. Beleza, tenho 2 caminhos. Primeiro, rápido, para destravar e começar hoje. 2, completo, para estruturar e você crescer. E você agora me fala qual dos 2 faz sentido para você. Então, você vai mandar depois que você fez com que o cliente te respondesse, você entendeu qual que é o ponto dele, qual que é a necessidade dele, e aí você vai perguntar para ele, você quer o rápido ou você quer o completo? Rápido é 10 dias. Completo é 1 ano, 6 meses. Né? Então, quando você traz ele para dentro do teu espaço por 10 dias, você consegue conviver com ele e falar, só que aí você faz a pergunta fechando. Qual faz mais sentido para você agora? Ou é um ou é outro, não tem uma terceira opção. Porque você tira o cliente do sim ou não. Onde geralmente ele foge. E você coloca ele no qual opção? Aonde ele decide. Então você tira ele de uma resposta genérica e traz ele para uma opção. Agora vamos tentar, agora vou procurar trazer como você faz para apresentar esses 2 caminhos sem confundir. Se estiver confuso, aí vocês me avisam, tá? Porque a primeira estava mais fácil. Agora ela vai dificultando um pouquinho mais, né? O rápido, ele é foco no destravar e dar o próximo passo. Então você vai olhar para o cliente no próximo passo, coisa curta. Já o outro é um foco em um método, numa estrutura e num resultado mais consistente. Tá? Quando o cliente ele chega nesse ponto aqui, que você tem que dar 2 opções para ele decidir e já pedir o Pix dele, existem alguns erros clássicos, que é falar assim para o cliente, quer fechar? Ele vai falar, não, eu não quero fechar. Agora, se você falar assim, ó, qual caminho você quer, você não deu opção para ele falar não. Você deu opção para ele para qual caminho você quer. Quem escolhe o caminho já está se comprometendo. Quando ele escolhe o caminho, já está se comprometendo. Né? Agora, uma coisa que tem me preocupado é quando as mensagens chegam até vocês, dos clientes, e vocês não respondem. Não retorna. Ontem eu fui numa pessoa que faz parte do nosso ecossistema do CNX Business, e aí ela estava de uniforme, toda bonitinha e tal. Né? Aí eu falei, nossa, que legal, onde você fez esse uniforme? Aí eu fiz com uma das membros do CNX. Falei, cara, que legal. Que bom isso, né? Aí eu olhei do marido, tava descolando, assim, o silk. Falei, caramba. Não deu bom, não, porque ela fez com a pessoa, só que tá descolando, né? Eu falei, você falou com a pessoa que aconteceu isso? Ai, não falei, fiquei com medo dela, tal, do que ela fosse pensar. Eu falei, não, fala para ela. Aí eu mandei mensagem para ela ali mesmo. Ela já respondeu e já vai lá resolver o problema. Adorei isso. Quando ela soube do problema,
Ela já foi e resolveu o problema. Aí ele pegou e me deu um material de divulgação. Aí eu falei assim, nossa, que legal, e esse você fez aonde? Aí ele falou, eu fiz com o cara fora, porque um dos nossos membros do CNX não me respondeu. Eu falei, caramba, mano. Aí eu fiquei com vergonha de perguntar quem que foi que não respondeu, né? Porque até foi uma demanda negativa. E eu percebi que o cara ficou sentido. Ele falou, nossa, eu precisava abrir, precisava fazer o negócio rápido, e eu não tive a resposta, fiquei no vácuo. Então eu acabei mandando fazer em outro lugar e fiz. Então, assim, nós precisamos, assim, quando as pessoas mandam mensagem para a gente precisa responder as pessoas. A gente precisa ser rápido nas respostas. Porque a gente também tem o dia corrido. Quando você deixa de responder, a mensagem desce. E aí você se perde. E aí você se perde. Ou, todos vocês usam o WhatsApp Business? Vocês sabiam que o WhatsApp Business tem etiqueta? Então, o que você pode fazer? Se você demora, às vezes, para responder o cliente, coloca a etiquetinha ainda não respondi. Cria uma etiqueta. Falta a resposta do cliente, não respondi e aguardando o fechamento. Ou guardando alguma coisa. Né? Você cria um funil. E aí, às vezes, você abre a mensagem e fala para o cara que vai fazer alguma coisa e aí você esquece, porque aparece um monte de outras coisas, você esqueceu. Não é maldade, eu sei que não é maldade, mas na correria você esquece. Então coloca a etiquetinha lá assim, responder. Que aí quando você vai lá em cima, coloca lá, todo dia, na hora do almoço, o que eu preciso responder? Aí vai aparecer as pessoas que eu não respondi ainda, aí eu vou correndo e vou respondendo. Final do dia, vou lá de novo e olha, quem eu não respondi? Olha quem você não respondeu e responde. Usem as ferramentas a seu favor. Porque tem gente aqui, por exemplo, a Angélica, a Lauren, a Karen, a Patrícia, a Priscila às vezes também está na correria, e aí você, entre um cliente e outro, é 2 horas às vezes. Entre uma aula e outra é 50 minutos. Então o cara ele fica no vácuo 50 minutos. Aí você manda para ele, já te respondo, só um minutinho. E aí você entra em aula. Só que quando você entra em aula, entra mais 20 mensagens. O que aconteceu que você já vou responder? Ficou lá embaixo. E você já abriu a mensagem dele. Você não vai lembrar que você precisa responder às vezes. Porque você tem boleto para pagar, você tem um monte de coisa na cabeça. Não é só o dar aula. Lembrando que muitos de nós somos sozinhos. Então, se você coloca uma etiquetinha aqui, responder, que é 2 minutos, você muda lá, pum, pum, pum. Você volta no que precisa responder e responde. Porque às vezes a gente reclama de algumas coisas, mas a gente precisa ir ajustando o processo na nossa empresa. Tá? E é uma luta aqui, eu tenho lutado por isso todos os dias, porque assim, os meninos principalmente, às vezes demora para entregar material. Eu brinquei com o Will esses dias, falei, Will, cara, como que você pode deixar, faz a família lá, faz 1 mês que você não postou o vídeo, cara, tal. Ai, caramba, foi mal, tal. Não, foi mal não, cara, não pode acontecer isso. Então eu trago eles bem na rédea para não deixar escapar. Vocês aí na empresa, vocês precisam tomar esses cuidados, né? Então eu quero que vocês trabalhem aí rapidamente alguns exercícios práticos. Abre o bloco de notas no celular e salva as mensagens. Tá? Deixa ela ali, facinho. E depois você copia essas mensagens, cria variação para o próprio negócio, se você vai fazer depois, tá? E coloca no salvar. E salva ele lá. 1 é para direcionar, 2 é para diagnóstico, 3 é para dar os caminhos. E aí você sabe qual mensagem você pode mandar. Tá? E aí você tem que olhar para o celular agora e olha as mensagens que estão paradas. E manda a primeira mensagem para a pessoa. Adequa ela e manda uma mensagem para ela. E aí, se você receber uma resposta, manda para mim, ou lá no grupo, né? Respondeu. Para que a gente possa saber que você está tendo essas respostas. Aí eu tenho algumas mensagens que eu coloquei aqui prontas para mostrar para vocês. Geralmente o cliente pergunta assim, quanto custa?
A gente tem a resposta para isso ou a gente já coloca o valor? Eu costumo falar assim, ó, o valor depende do caminho ideal para você. E me responde rapidinho. Hoje, o que você quer destravar primeiro? Vendas, organização do digital ou confiança para começar? Tá, e quando você responde para o cliente, depende do procedimento, no meu caso, né, que você for fazer, e ele continua insistindo em valores. Tá. Aí você precisa falar assim, ó, depende do procedimento, é uma frase aberta, certo? Aham. Aqui, por exemplo, ó, eu falei assim, ó, o valor ele depende do caminho ideal para você. Bom, se você falar assim para ele assim, ó, o valor ele vai depender do resultado final que você espera para o seu cabelo. Hoje você precisa fazer o quê? Se ele já te falou o que ele quer fazer, beleza. Você já precisa definir um prazo na sua mente que você vai fazer aquilo. Vamos imaginar que ele fala assim, eu quero ter o cabelo loiro desse jeito aqui, te mando uma foto do cabelo que ele quer. Só que o cabelo dele não aguenta. Ele vai precisar fazer alguns processos antes para depois fazer as mechas, ok? E aí você vai falar assim, olha, o valor ele vai depender do caminho que você quer fazer. Você quer o caminho mais rápido ou você quer o caminho correto? Ah, eu quero mais rápido. O mais rápido, nem sempre ele vai te dar o resultado de acabamento que você precisa. Por quê? Porque nós vamos agredir esse fio, sendo que ele ainda não está pronto totalmente para ser agredido. Agora, se você quer um mais completo, aonde eu vou cuidar do fio, nós vamos criar uma estratégia ou um processo para que seu cabelo fique perfeito igual ao da foto, aí é uma outra forma. Ah, então tem como ficar igual? Tem. Como eu faço? Aí ele já escolheu pelo completo, não pelo simples. Aí você trabalha com ele o processo. Olha, para isso, eu preciso que você venha uma vez na semana no salão, que você utilize os produtos indicados na sua casa e que você não vá em outro profissional. Posso contar com você? Posso. O investimento é de tanto. Ou passe aqui no salão tomar um cappuccino comigo, que eu vou te mostrar os produtos que eu vou utilizar. Você já conhece o ambiente e também descobre se faz sentido para você estar comigo. Aí eu trouxe ele para o salão. Então, você percebe que a gente vai criando uma conversa com ele, mas com respostas inteligentes e fechadas? Uhum. É igual assim, é que você não estava na aula passada, né? Na aula passada eu dei um exemplo usando a Priscila e o Tiago. A Vivi, que você conhece, o filho dela quer empreender com agendas. E aí ele queria fazer em torno de umas 30, 40 agendas. Aí ele falou assim para mim, Marcelo, eu quero fazer agenda. Você tem alguém para fazer agenda para mim? Na hora eu lembrei do Tiago e da Priscila. Porque eu vou indicar quem está comigo. Né? Claro. Aí eu mandei isso pro Tiago. Tiago, beleza, ó, tô com um cliente aqui, ele quer fazer umas agendas, tal, tal, tal. Aí o Tiago pegou e falou assim, depende, precisa ver qual que é a agenda. Aí eu tô na correria lascada, velho. Eu não vou conseguir falar que tipo de agenda que é. Aí depois eu entrei, peguei um tipo de agenda, mandei para ele e não tive resposta. Aí o lance é assim, ó. O que você tem que fazer? Tem que levar o cliente a decidir. Eu sei o que é agenda. Eu sou o vendedor de agenda. O Marcelo quer comprar. Quais agendas eu tenho que eu vou levar ele a comprar? Você quer uma agenda permanente ou você quer uma agenda dia a dia? Não, quero uma agenda permanente. Vai usar muito conteúdo ou não? Não, não tem muito conteúdo. Então pode ser uma de 90 folhas, X reais, para tantas unidades. Pronto. Eu direcionei o cliente porque ele precisa. Porque às vezes nem ele sabe o que ele quer, que era o meu caso. O menino só queria agenda, ele não sabia qual era a agenda. Ou fala assim, Marcelo, você pode me dar o contato do cliente para eu falar com ele? Entendeu? Uhum. Que pode acontecer, por exemplo, eu mando alguém para a Angélica, Angélica, ó, a fulana de tal quer fazer pilates. Tá, mas e aí? Qual que é o problema dela? Qual que é a dor? O que está acontecendo? O que, que ela entende como pilates? Qual que é o ponto? Eu não sei. Ela quer fazer pilates. Aí a Angélica fala assim, Marcelo, você pode me mandar o contato dela? E eu posso falar em seu nome com ela?
Aí a conversa muda, porque a Angélica vai fazer uma triagem dessa cliente. Então, o que nós precisamos entender? Nós precisamos triar e direcionar o cliente. Nós, às vezes, não conseguimos fazer essa triagem de forma que ele entenda que você está dando uma consultoria e não vendendo um produto. Porque ele tem que entender o seguinte, o Pix é consequência de um bom atendimento e de uma escolha, do cliente ter escolhido a gente. Mas, muitas vezes, nós estamos olhando para o Pix diretamente. Ou a gente não sabe como tirar dele esse quanto custa, que tanto incomoda a gente. Né? Então, assim, ajudou? Sim. Se não, pode falar aí para a gente poder, para a gente ir para cima, tá? Aí depois que ele responde, você mostra a opção certa. Então, assim, ó, primeiro, a hora que ele te fala, quanto custa? Você, olha, vai depender do caminho ideal para você. Me responde rapidinho aqui. Hoje o que você quer fazer é luzes, é coloração, é hidratação, é cortar o cabelo? Ele não me deu nada. Se ele já me mandou uma foto, aí eu vou falar assim para ele, olha, para esse procedimento que você quer, eu tenho duas opções. Uma mais rápida e uma completa. Não, no caso dela, ela só falou, quero ficar com cabelo bonito. E é uma cliente que eu nunca vi. Ela veio por indicação. Aí, ó, ela te fez uma pergunta que quer ficar com o cabelo bonito e mandou a foto do cabelo dela? Não, eu pedi, aí ela falou, não, mas quanto custa? Então é isso que ficou aí eu falaria assim para ela assim, ô, fulana, a pessoa que te indicou, olha aí, eu vou ancorar na autoridade da outra, tá? A pessoa que te indicou, ela me conhece e eu sei quem é. Você está chegando agora. Para que eu mantenha a mesma qualidade que eu mantenho com aquela cliente que te indicou, eu preciso de duas coisas. Primeiro, conhecer o teu cabelo e fazer um diagnóstico específico para saber se eu consigo tratar ele de forma mais rápida ou se eu preciso de um tratamento mais específico. Segunda, quais são as suas disponibilidades e o que de fato você deseja com o cabelo mais bonito. Entende? Uhum. Assim, então para ficar igual o dela, eu tenho que ter paciência e falar com a Karen. Aí ela vai te dar uma outra resposta. Mas não, mas eu só quero saber quanto custa. Aí você vai para assim, você entende que se eu falar um valor e depois eu ver o seu cabelo e não fizer sentido o que eu falei, eu posso ter você como cliente porque não vai dar para ter o resultado que você sonhava? Não tinha pensado nisso. Sim. Se eu te falo, olha, quando você chegar aqui pessoalmente, seu cabelo não é para aquele tratamento, é para outro tratamento, eu posso ter mentido para você. Porque eu não soube fazer o diagnóstico correto. Então, você me procurou porque você entende que o cabelo daquela fulana ficou bom. E isso, entendo. Então, com base naquele resultado, eu preciso que você me dê essas respostas. Entende? Sim. Você é a profissional. Mas aí você tem que conversar com ela como quem entende do que está dizendo. Tá bem? Sim. Ó, a outra frase. Me manda o preço ou tabela. Isso acontece muito comigo na MESC. Me manda a tabela. Manda os produtos e a tabela. Eu falo assim, te mando sim. Só para eu não te jogar uma tabela e você ficar perdido, qual é a sua meta nos próximos 30 dias? Ou, na MESC, eu responderia assim, para eu não te mandar uma tabela e você não saber o que cada produto faz, qual é a sua especialidade? Ela vai falar qual é a especialidade dela. Quando ela fala qual é a especialidade dela, eu já vou mandar o preço do produto que ela precisa, não da linha toda. Ou eu vou trazer as qualidades do produto que ela precisa e depois eu vou fazer o Pix. Fora que isso cria conexão, exatamente.
Ah, fora isso, nem cria conexão, exatamente. Outra frase, vou pensar. Essa também é categórica, né? Aí você pode falar assim, ó, perfeito. Para eu te ajudar a pensar do jeito certo, o que pegou mais? Valor, tempo ou medo de não funcionar? Eu concordei e direcionei. Tá tudo bem. Ou então você quer ver outra coisa, você fala assim, quando aí, deixa eu ver se... Essa foi boa, essa até eu fiquei surpreso agora com a proeza. Tá caro? Você escuta aí que tá caro ou não? Entendo. Você tem que falar assim, entendo. Agora deixa eu te perguntar, caro comparado a quê? Ao que você paga hoje para continuar do mesmo jeito? Você está pagando barato, não tá? Mas seu cabelo continua uma bosta? Sua unha não cresce? Seu material impresso não é apresentável? Tá caro mesmo? Teu corpo continua doendo? Será que tá caro? Aí você continua. Ou ao resultado que você quer. Né? Agora, uma outra coisa que você pode falar, não tá caro aqui, que eu gosto de falar que eu sou um pouco sarcástico, talvez você não tenha essa cara de pau. Eu falo assim, verdade, eu também acho. Também acho. E eu tenho pessoas mais baratas também. Se você quiser, eu posso te indicar. Mas não vai entregar com a mesma qualidade que eu, não. Barato tem um monte. Agora vai fazer igual eu faço? Aí já é outra história. Né? Então tem hora que você tem que ir na jugular do cliente, né? Se precisar, você pode falar assim, ó, qual é o custo de ficar 3 meses nisso? Então, qual é o custo de ficar mais uma semana com essa dor que você está aí, que você não conseguia baixar? Qual é o custo de você continuar o Natal com o cabelo feio, com a unha feia? Qual o custo de você começar um ano sem um material apresentável? Quanto que custa isso? Você tem noção de quanto que uma agenda pode trazer de resultado financeiro para a tua empresa? Entende? Então vocês têm que trabalhar isso na cabeça do cliente. Mas a gente tem medo, às vezes, de perguntar, né? Outra fase que você vai escutar muito. Vou ver e te falo. Vou ver e te falo. Aí você fala assim, ó, show. Só para eu não ficar aqui te cobrando depois. Você quer resolver isso ainda essa semana ou tá só avaliando opções? Eu tô só avaliando opções. Não quero resolver isso nessa semana. Então, o que está faltando para que você resolva por mim agora? O que faltou? Qual foi a dúvida? Alguma dúvida a pessoa tem. Eu, por exemplo, ontem falei para o vendedor assim, falei, não, eu estou avaliando. Por que eu estou avaliando? Porque eu não achei o produto que a Ana queria. Eu conheço a minha esposa, a hora que eu bati o olho nela, eu vi que ela não gostou das mesas. Não era o valor. E o cara estava batendo em cima do preço. Mas ele não fez a pergunta certa. Porque se tivesse feito a pergunta certa, eu tinha dito para ele, cara, suas mesas são feias. A Ana ainda abriu uma foto do que ela queria e mostrou pro cara. Era mais sensato ele dizer assim, olha, infelizmente no perfil que a senhora procura, eu não tenho. Pronto, resolvi o problema. Como às vezes vai ter momentos que vocês vão ter que falar para o cliente de vocês, olha, esse tipo de material impresso eu não faço. Ou eu não consigo entregar isso que você está me pedindo. Mas, se você precisar com mais tempo, eu consigo te atender. O Thiago e a Karina e a Priscila falou para mim uma vez no material, olha, nesse prazo eu não consigo te atender, porque não vai ficar legal. Eu não tenho tempo hábil, não vai dar. Perfeito, tá tudo bem. Ela aumentou a credibilidade dela comigo. Entende? Então tem hora que você tem que falar pro cliente, né? Outra frase. Agora não posso. Tô sem grana. Ai, Jesus. Passa, ó, tranquilo. Hoje o que te trava mais? É a falta de dinheiro ou a falta de plano claro para você vender no digital? Então, o que está faltando você é dinheiro ou você entender de fato o que você precisa fazer? Porque se for um plano, eu consigo te mostrar o primeiro passo sem você se enrolar. Agora, se for realmente dinheiro, aí não dá para mim te fazer. Nada. Outra frase. Me chama depois. Resposta. Fechado. Antes. Qual é o melhor horário e o principal objetivo dessa conversa?
É vender mais? É organizar? É destravar? Aí eu vou chegar com você direto no ponto. Porque senão a gente vai ficar aqui, você me dizendo, me chama depois, eu não consigo chegar a lugar nenhum com você. 8. Não sei se é para mim. Justo. Em 10 segundos eu descubro. Qual o seu negócio? Qual a sua meta em 30 dias? O que você já tentou e não funcionou? Aí eu falo para ela, tudo bem, vamos lá, vamos descobrir se é para você ou não. E aí você faz colocações em cima do teu produto para que ela possa entender que é você que ela precisa. 9. Estou comprando com outros. Ontem eu vi essa daqui. Estou comprando com outros. Escuta essa. Estou comprando com outros. Aí eu falei para ela assim, nossa, que legal. E tá agradável? Quanto você consome no mês? Não, que depende do preço. Não foi essa a pergunta que eu te fiz. Eu te perguntei quantos itens você consome no mês. Não, mas depende do preço, porque se for barato eu consumo muito, se for caro eu consumo pouco. Não, essa não é a resposta. Cabeleireira, você precisa entender que se eu te falar que custa R$10, você não vai conseguir usar 100 tubos de progressiva no mês. Você não tem nem tempo para isso. Então essa não é a resposta. Eu quero que você me diz a resposta. Quantos tubos você consome no mês? A uma caixa. De 12 ou de 6? De 12. Legal. E quanto você está pagando? Eu pago R$49. Olha, isso aí eu não consigo te atender. Quanto custa a sua? R$100. É mesmo? É. Me manda 5. Ué, por que pagava 49 e agora pagou 100? Mas eu fui direcionando ela. Fui colocando, fui tirando a resposta dela. Ela falou 2 preços diferentes progressivos. Logo percebi, ela está tentando me enrolar para eu fazer mais barato. Não vou baixar o preço, quer compra, não quer, tchau. Tava precisando de dinheiro, mas não posso mostrar para ela que eu tô precisando de dinheiro. Entendeu? Aí a frase mais polidinha é assim, né? Perfeito. Faz sentido comparar. Só cuidado para comparar preço e esquecer do processo. O que você quer é comparar de verdade? Então compara resultado e não valor. Quer comparar mesmo? Quer? Então compara resultado, não compara o valor. Olha se a unha fica do jeito que você gosta, olha se a agenda fica do jeito que você gosta, olha se o resultado, seu corpo está melhorando, olha se o seu cabelo está... Entende? Não preço. Preço é preço. Outra pergunta, outra fala clássica, né? Preciso falar com o sócio ou com a esposa? Aí você manda assim para ele assim, ó. Combinado. Me fala, o que a pessoa precisa ouvir para apoiar? Vou mandar para vocês aqui. Eita. O que a pessoa precisa ouvir para apoiar? Segurança de que funciona, clareza de investimento ou prazo de retorno? Que eu te mando um resumo pronto. Ele não vai saber falar para ela. Então você precisa perguntar o que ela precisa ouvir. Eu e a Vivi fechamos uma distribuição em Cuiabá. Aí o cara falou assim, eu preciso falar com a minha esposa e com o meu sócio. Legal. Que horas eles vão estar aqui? Dia tal. Então eu volto. Não, deixa que eu falo. Não, senhor, por favor, não fale nada com eles. Deixa que eu volto aqui e eu falo com eles. Voltamos. Fizemos a apresentação. Mulher amou, cara. Adorou. Ontem ela foi lá para dar o treinamento já. O cara já mandou a foto do centro técnico, já vai fazer o centro técnico, fechou mesmo. Por quê? Nós voltamos e falamos com a pessoa. Porque se a pessoa é decisiva para ela, eu não posso deixar ele falar de qualquer jeito. Ele não vai saber falar do produto. Entende? Então você precisa clarificar o máximo possível. Beleza? Alguma pergunta? Alguma colocação? Tá chato? Tá mais ou menos? Tá legal? Paro, continuo. Hoje eu parei, tá? Mas eu tenho ainda mais 2 blocos para tratar com vocês. Deixa eu falar quais são os blocos para ver se faz sentido. Se fizer sentido, a gente faz semana que vem. A gente trabalha ele semana que vem. Tem gente perguntando aqui para mim no inbox, né? Que não são vocês, é claro. Perguntando se eu não paro, não. O meu já está perto do Natal. Você não vai parar? Eu falei, não, a gente precisa ganhar dinheiro, né?
eu preciso fazer esse povo ganhar dinheiro de alguma forma. Então, eu não estou a fim de parar. Eu paro só dia 23, tá bom? E eu tenho uma reunião, inclusive, no dia 23. Ainda perguntei para a pessoa, é dia 23 mesmo? Né? É, dia 23. Então, bora para cima. Não pode parar, não. Bora lá. Ó, o bloco 3, ele fala sobre o filtro anticurioso. E o bloco 4 fala sobre fechamento simples. Eu acho que são bem interessantes e importantes. Tá? Se vocês acharem que está interessante e está valendo a pena, a gente toca terça. Deixa eu ver aqui como que está o calendário aqui para não falar besteira. Terça-feira, na quinta é Natal. Então a gente teria que fazer tipo segunda e terça. Se vocês toparem, a gente faz segunda-feira o 3 e terça-feira o 4. Vocês falaram que ok, a gente, então, segunda-feira a gente faria 3 e terça-feira a gente faria 4. A gente mata sobre isso e volta só 2026 com outras formas de atuação. Eu acho que está bem legal, estou gostando. Eu estou aprendendo aqui. Bem legal. Gente, obrigado mais uma vez. Façam esse exercício de mandar essas mensagens e faz o seguinte, manda para mim depois se está dando resultado ou não. Eu sou um menino carente, eu gosto de palavra, eu gosto de mensagem. Vocês deixam eu sozinho, vocês não falam comigo. Eu fico triste. Viu? Eu gosto de mensagem. Manda mensagem para mim. Pergunta se eu estou bem. Brincadeira. Obrigado, pessoal. Até segunda-feira e apliquem. Qualquer dúvida, vocês me chamem, não deixa para depois, não. Beleza? Vai lá. Beleza, tchau, tchau. Tchau, tchau.